Nesta quarta-feira, a Rússia fez algo inédito. Atacou a comitiva do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E o pior, ele estava acompanhado do primeiro-ministro da Grécia. Mas o que está por trás desse ataque? O alvo era mesmo Zelensky e o primeiro-ministro grego? Ou tudo não passou de um aviso? É o que veremos agora no Maestria Militar. O alvo. A Rússia descreve o conflito na Ucrânia como uma operação militar especial, um eufemismo barato e pouco convincente para descrever uma guerra brutal. Sempre que fala dos objetivos do conflito, Moscou não hesita ao dizer a seguinte frase: o regime de Kiev deve cair. Essa é uma forma singela que Putin e seus ministros usam para descrever como Volodymyr Zelensky e seu governo deve ser derrubado como parte do esforço de guerra. Acontece que 2 anos após a invasão, Zelensky continua bastante vivo. Frequentemente, o presidente ucraniano visita partes da linha de frente. No fim de 2023, ele foi à cidade de Avdiivka, palco da batalha mais sangrenta de todo esse conflito. Ele estava perfeitamente ao alcance da mira russa. Ele pousou em frente à placa de entrada da cidade que pouco tempo depois cairia rapidamente para o exército de Putin. Mesmo assim, nada lhe aconteceu. Zelensky viaja pela Ucrânia e pelo mundo todo sem qualquer medo. Mas isso pode ter mudado nessa quarta-feira. Em plena luz do dia, a Rússia realizou um ataque de mísseis contra Odessa, no litoral ucraniano. Mas mais relevante do que o próprio ataque é o fato de que Zelensky estava em Odessa na hora do ataque. E ele não estava desacompanhado, pois o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, também estava lá. De uma só vez, a Rússia poderia ter varrido da face da terra o líder da Ucrânia e da Grécia. Mas o que explica esse ataque tão de repente? Veja bem, a Rússia raramente realiza ataques com mísseis à Ucrânia enquanto o país recebe seus aliados estrangeiros. Joe Biden visitou Kiev em 2023, as sirenes de ataque aéreo soaram na capital ucraniana, mas nada aconteceu. Foi mais para inglês ver. Constantemente, líderes ocidentais vão ao país, como aconteceu no fim de fevereiro. Os primeiros ministros de Itália, Canadá e Bélgica, além da presidente da Comissão Europeia, estavam em Kiev. E adivinha só, nada aconteceu também. Mas o que explica essa tranquilidade dos políticos em andarem na Ucrânia? Aliás, o que explica a própria tranquilidade de Zelensky? Ele simplesmente não tem medo de Putin? Não tem medo de seus mísseis? A realidade pode ser um pouco diferente. Eu te digo isso por uma simples questão. O ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, homem forte do país judaico, revelou algo inesperado não muito tempo atrás. Zelensky não seria morto pelos russos, pelo menos não ainda. Mas como o primeiro-ministro de Israel saberia de tal informação? É simples. Na primeira semana da guerra, Naftali Bennett fez algo peculiar. Visitou o presidente Vladimir Putin lá em Moscou. Isso foi surpreendente, pois você deve se lembrar bem como a imagem de Putin estava arruinada em quase todo o mundo nos primeiros dias de invasão. Um líder estrangeiro o visitando era algo curioso, ainda mais de um país tão importante como Israel. Poucos meses depois, Bennett deixou de ser primeiro-ministro de Israel e Benjamin Netanyahu voltou ao cargo que mantém até hoje. Bennett se mantém um político forte dentro de Israel, mas é o que ele vem dizendo sobre Putin que nos interessa aqui. O político israelense afirma que perguntou para Putin se ele pretendia matar o presidente Zelensky. Em suas palavras, veja como o ex-premier contou a história. Eu perguntei: você está planejando matar Zelensky? Ele disse: eu não vou matar Zelensky. Em seguida, Bennett perguntou se Putin daria sua palavra sobre isso e o presidente russo voltou a dizer: eu não vou matar Zelensky. Em resposta aos comentários de Bennett, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que Putin não era confiável. O Kremlin nunca comentou essas afirmações de Bennett, nem para confirmá-las, nem para negá-las. Porém, em outras ocasiões, autoridades russas disseram que não pretendem eliminar o chefe de Estado ucraniano. Você concorda com o ministro ucraniano de que Putin não é confiável e pretende sim eliminar Zelensky? Ou você acha que não é do interesse russo fazer isso? Me diga sua opinião aqui nos comentários. Mas seja lá qual for sua opinião, uma coisa é fato e aconteceu há pouquíssimo tempo. Mísseis russos atingiram um local muito próximo aonde Zelensky estava. Será que o alvo era ele? Foi um ataque mal sucedido? Ou apenas uma mensagem? O ataque. Ainda era manhã de quarta-feira aqui no Brasil quando o ataque ocorreu. Primeiro houve certa confusão sobre o que realmente tinha acontecido em Odessa, no sul da Ucrânia. Odessa é uma cidade litorânea e abriga o principal porto ucraniano, sendo um local constantemente visado e bombardeado pelos russos. Quando a poeira começou a baixar, informações começaram a surgir, mas era certo afirmar que a Rússia havia realizado um maciço ataque aéreo próximo aonde Zelensky e o primeiro-ministro da Grécia estavam. Oficialmente, a Ucrânia não perdeu tempo em dizer o que aconteceu. A comitiva do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, havia sido atingida por
mísseis. Zelensky não foi atingido pelo bombardeio, mas 5 pessoas morreram, segundo o site de notícias ucraniano Ukrainska Pravda. Fontes ucranianas ainda afirmaram que apenas os últimos carros do comboio foram alvejados. Os gregos também dizem o mesmo. De qualquer forma, o presidente Zelensky escapou ileso. O premier grego também não foi atingido, o que é um alívio para o mundo. Imagina se um líder europeu é eliminado em solo ucraniano pela Rússia. Mesmo a Grécia sendo um país irrelevante na geopolítica mundial, esse seria um acontecimento chocante para os europeus que poderiam reivindicar uma retaliação. O líder grego chegou a afirmar que não só a comitiva de carros de Zelensky havia sido alvejada, mas a dele também. De forma concreta, sem depender de fontes, sejam russas ou ucranianas, sabe-se que o ataque ocorreu na zona portuária de Odessa, minutos depois de os 2 líderes visitarem a área. As comitivas que foram atingidas estavam a cerca de 150 metros de um local da cidade, onde os 2 líderes fariam uma cerimônia de entrega de medalhas a soldados locais na sequência. Na cerimônia, Zelensky disse que houve vítimas no ataque, embora não tenha especificado quantos. Mas o líder ucraniano foi além e não poupou palavras. Ele foi incisivo ao declarar que a Rússia havia tentado cometer um atentado contra ele. Nas palavras dele, ou os russos enlouqueceram ou perderam total controle de suas tropas. Por sua vez, a Rússia confirma o ataque em Odessa. O ministro da Defesa da Rússia emitiu o seguinte comunicado: às 11h40, horário de Moscou, as forças armadas russas lançaram um ataque com mísseis de alta precisão contra um hangar no distrito portuário industrial de Odessa, onde estavam em andamento os preparativos para o uso em combate de barcos não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia. Forças. O objetivo do ataque foi alcançado. A instalação foi atingida. Então, os russos confirmam o ataque, mas dizem que não foi direcionado a Zelensky, e sim a instalações militares. Mas será que isso é verdade? É difícil dizer. Porém, nessa semana, a Rússia perdeu um valioso navio, o Sergei Kutov, por conta de um ataque de drones navais da Ucrânia. Então, é de se entender por que eles atacariam uma instalação de drones. Soma-se isso o fato da Rússia estar sofrendo muitos ataques de barcos não tripulados na Crimeia. E esses ataques geralmente partem de Odessa. É essa a verdade absoluta, então? Não, eu não vou te dizer isso. Essa é uma guerra de informações acima de tudo, e determinar a verdade sem base em evidências concretas seria irresponsável da minha parte com você, caro espectador. Para além da alegação do Ministério da Defesa russo, existem outras fontes do país de Putin que afirmam que o ataque também tinha outros 2 alvos. Não era só a instalação militar o alvo, mas as redondezas de onde Zelensky estava. Isso porque, segundo os russos, o evento que Zelensky e o premier grego compareceram servia para entregar medalhas a forças especiais da Ucrânia. Então, eliminar essas forças também faria sentido. Ainda é especulado que a intenção do ataque foi passar uma mensagem. Mas que tipo de mensagem seria essa? Bom, lembra do início do vídeo, quando te falei que os líderes ocidentais andam pela Ucrânia despreocupados? Que Zelensky constantemente visita a frente de batalha sem o menor temor? Talvez seja isso. Por 2 anos, nada lhes aconteceu. Mas talvez esse ataque seja um aviso de que visitas políticas a Zelensky não serão mais tão aceitas por Moscou. Ou pode ser que o motivo do ataque foi realmente matar Zelensky e isso não deu certo. Ou os russos estão falando a verdade e o ataque foi puramente militar. Ou talvez a gente não saiba qual é a verdade. E acredite, essa chance é muito alta. O ex-primeiro-ministro israelense afirmou que Putin deu a palavra dele de que não eliminará Zelensky. Isso foi 2 anos atrás. Mas seja naquela época ou hoje, eu não colocaria minha mão no fogo pela palavra de Putin. Você colocaria? E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar num vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo por tempo limitado. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste à Maestria Militar é altamente qualificado. Por isso, eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre o ataque a Zelensky. Levando em consideração os ataques recebidos, você acredita que o objetivo era mesmo matá-lo? E você quer saber como a Ucrânia acabou de afundar mais um navio russo? Eu fiz uma análise completa, te contando tudo sobre isso no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.